Amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para compartilhar a quarta-feira do alimento diário. Hoje, nós queremos desfrutar junto com vocês a leitura do alimento diário. O tema de hoje será preparar os membros da casa para entrar no reino. Amém. E aqui nos mostra o versículo, que é o texto, está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. E também o capítulo 2, versículo 9, que fala assim: pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. O versículo para orar e ler está em Hebreus capítulo 3, que também é o tema da leitura de hoje. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Repetindo, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes a exultação da esperança. Ó Senhor, muito obrigado nessa manhã, porque essa porção do alimento diário nos encoraja. Essa porção nos alimenta e confirma que nós somos a sua casa. Então, somente que o Senhor possa fazer com que cada irmão nessa manhã guarde firme até o fim a ousadia da esperança, sem vacilar, sabendo que aquele que é o Senhor que fez a promessa é fiel. Ó Senhor Jesus, obrigado. Então, o tema, já falei, está dizendo que é para preparar os membros da casa para a entrada no reino. E aqui logo começa dizendo que estamos vendo 1 e 2 Timóteo, depois que Paulo, depois de falar sobre o destinatário da epístola de Paulo, que era Timóteo, nós podemos ver quando essas duas epístolas foram escritas. Embora não seja tão fácil de determinar, mas pelos relatos históricos nós podemos mais ou menos aproximar a data, que seria 64 e 65 depois de Cristo. Paulo escreveu, foi depois que ele foi solto de seu primeiro aprisionamento. Lembrando que ele esteve preso em Roma entre os anos 60 e 62. Antes ele esteve preso em Cesareia, e ficou lá 2 anos. Foi julgado quando apelou para César. Ficou sob custódia de um soldado romano. Que ele pegou um navio para Roma. Quando ele estava em Roma, ele aguardava a sentença, quando ele foi colocado em prisão familiar. E ali, uma vez em Roma, foi permitido ele morar numa casa alugada, e nessa casa, Paulo sempre tinha a companhia da guarda pretoriana. Isso está lá em Atos capítulo 28, versículo 16. Vamos dar uma lida.
assim: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Nós sabemos que nesse período Paulo recebia muitas pessoas ali, os irmãos. Então ele, embora estivesse preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Mesmo naquela condição, Paulo ainda supria as pessoas, supria as igrejas, supria os irmãos, e até mesmo a guarda pretoriana ouviu o evangelho por meio de Paulo na prisão. Graças ao Senhor. Embora nós possamos estar em alguma situação que nos impedem de ter liberdade para ir aonde a gente queira, mas nem por isso a palavra está presa em nós. A pior prisão com relação à palavra é quando ela não consegue sair de nós. Então nós temos que aproveitar todos os momentos para fazer com que a palavra não fique presa em nós, mas alcance as pessoas também. Podemos usar os meios de comunicação que nós temos hoje. Nós temos tantas ferramentas, nessa pandemia se revelou tanta ferramenta de comunicação, nós podemos usar para levar a palavra, é ou não é? Graças a Deus. Então nós podemos dizer que na época de Paulo, ele já praticava o posso orar por você. Porque ele recebia as pessoas e com certeza, ele não apenas ministrava a palavra, mas ele também orava pelas pessoas. Hoje nós podemos ministrar a palavra e também orar pelas pessoas. E muitas pessoas se convertiam na época de que Paulo fazia isso. Né? Citei aqui, a guarda pretoriana foi evangelizada. Depois, no período de 66 e 67 depois de Cristo, Paulo enfrentou seu segundo aprisionamento. Só que dessa vez foi diferente do primeiro, pois ele foi colocado no cárcere. Em 2 Timóteo ele mencionou algemas. Nós lemos lá. Voltarmos aqui, vocês verão que ele mencionou que ele estava sob algemas. 2 Timóteo. Deixa eu ver aqui. 2:9. Para poder a gente frisar bem. Pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Então nessa experiência que Paulo estava enfrentando aqui, num outro momento da sua vida, ele estava preso como um malfeitor. Então era uma experiência diferente, não era só uma residência, indicando que ele ficava algemado e as condições eram muito difíceis. Alguns irmãos foram visitá-los, enquanto outros irmãos nunca o fizeram. Não é fácil. Deus permite às vezes experiência para nós e nós não temos a visita dos irmãos, nós não temos nem sempre o apoio que a gente gostaria de ter dos irmãos. Tinha muitos cooperadores, mas nem todos, naquele momento, estiveram ali para consolá-lo ou fortalecer. Então, ele estava numa situação bem difícil. Então, as palavras da sua segunda epístola a Timóteo demonstram que seus dias estavam findando. Aí, no capítulo 4, versículo 6, 4, 6, 2 Timóteo 4, 6, ele fala assim: quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então aqui ele está dizendo para os irmãos que nesse momento aí, ele não ia mais sair daquela experiência, que era dali para a morte. Ele estaria sendo oferecido como libação. Baseado nesse contexto, é que nós estimamos a data da segunda epístola, que foi 67 depois de Cristo, durante seu segundo aprisionamento. Então, aqui a gente tem um breve relato da experiência de Paulo, das vezes que ele passou pela prisão e como foi a sua experiência e em que datas isso aconteceu. Podemos dizer que variou desde 64,
depois de Cristo, até 67. Experiência de aprisionamento, de sofrimento, teve um pouco de liberdade, mas depois ele foi para a prisão guardar seu martírio. Retomando agora o encargo dessa semana, da igreja como a casa de Deus, nós podemos ver que o tema de Timóteo é: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Está em 1 Timóteo 3,15, todos nós sabemos. Então, essa palavra casa no grego é oikos, e nos remete à palavra grega oikonomia, de 1 Timóteo 1,4, traduzida como serviço, em português, economia, formada pelos vocábulos gregos oiko, que significa nomos, oiko e nomos. Oiko significa casa e nomos significa lei, então a lei de uma casa, a administração familiar. Assim, a palavra casa, da expressão casa de Deus nesse versículo, é oikos. Aleluia! Nós temos uma casa e nessa casa tem uma administração. A fim de melhor esclarecer o conceito da igreja como a casa de Deus, a família de Deus, nós podemos ver os versículos a seguir. Efésios 2,19. O que diz Efésios 2,19? Fala assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, aqui nós vemos sobre a família de Deus. Certo? Que a palavra família é a casa no grego. Então, casa aqui está relacionado com a família, mas não no sentido de oikos. É outra palavra grega, é oikeios. É uma palavra parecida, que possui o mesmo radical casa. Por isso, em algumas traduções, aparece e sois casa de Deus. Aleluia! O que nós somos? Nós somos casa de Deus. No grego, a palavra casa é oiko, nos versículos a seguir. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa, oikos de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Se Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, imagine o Senhor Jesus. Ele é superior a Moisés, ele é muito mais fiel à casa de Deus. Ele é fiel àquele que o estabeleceu nessa casa. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Quem estabeleceu a igreja? Quem estabeleceu a igreja que você está nela? Deus. Moisés era fiel em toda a casa, o oikos de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança que lemos em Hebreus 3. Então, Cristo é fiel sobre nós. Ele é fiel em nós. Basta nós guardarmos firmes essa confissão. Acontece tantas coisas nas nossas vidas e às vezes nós não nos sentimos dignos de fazer parte da casa de Deus e estar na casa de Deus. Mas olha, basta confessar com ousadia a exultação dessa esperança, que aquele que começou boa obra em nós, nesta casa, ele há de completar até o dia final. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o autor aos Hebreus faz uma comparação entre Moisés e Cristo. Paralelo, Filho de Deus na questão de ser fiel na casa de Deus.
No Antigo Testamento, essa casa era a nação de Israel, era o povo de Israel, sobre o qual Deus colocou Moisés para cuidar. No Novo Testamento, essa casa é a igreja, sobre o qual Deus colocou Cristo para cuidar. Esse é o conceito que queremos introduzir. Qual? A igreja é a casa de Deus e precisa ser cuidada. Amém. A igreja é a casa de Deus e precisa ser cuidada. Querido, quem cuidará da casa de Deus? Que casa é essa? A resposta está no versículo 6. A qual casa somos nós? Nós somos a casa de Deus, a igreja. Que sejamos fiéis a Deus e cuidemos bem da sua casa. Engraçado, né? Porque fala que Ele é fiel, Ele é quem cuida da casa. Mas como que Ele faz isso? De maneira prática. Cristo hoje está cuidando da igreja através de mim e de você. Quando você cuida de um irmão, quando você ora pelo irmão, quando você apacenta o irmão, encoraja. Isso você está cuidando da casa de Deus. E você fazendo isso, é Cristo que está fazendo através de você. Na verdade, não é você quem está fazendo, mas é Cristo através de você que está fazendo esse cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse descanso, essa casa que é um lugar de descanso, né? Possamos ser fiéis em cuidar uns dos outros. Estou usando as redes de cuidado aí nessa pandemia para cuidar uns dos outros. Esse descanso representa o reino. Porque depois nós sabemos que a próxima etapa dessa casa, dessa família, dessa oikos, será o reino. E o reino é o lugar de descanso. Então nós estamos sendo preparados hoje para entrar nesse reino, para entrar nesse descanso. Então se eu cuido da casa de Deus hoje, eu estou preparando, por um lado me preparando, por outro lado eu estou preparando os irmãos, tá certo? Que são membros dessa casa para entrar nesse reino. Moisés preparou o povo para entrar na boa terra de Canaã. E o Senhor Jesus está nos preparando para entrar no seu reino. O reino do mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. Hoje você e eu estamos sendo preparados. E também podemos preparar outros. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Possa abençoar o dia dos irmãos. Que possamos ser essa casa que está sendo preparada para entrar no seu reino. Amém, Senhor.